Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar os conjuntos numéricos, as suas definições, suas características e principais operações, ok? Até mais! Olá, vamos lá então falar sobre os nossos conjuntos numéricos, tá? Aqui a intenção é revisar, né, quais são as propriedades principais dos conjuntos numéricos, sem se ater tanto à parte algébrica, né? Apesar dela ser extremamente importante, a gente não vai entrar, por exemplo, nos números naturais com a ideia dos axiomas de Peano, como se introduziu o zero. A gente vai deixar isso para pesquisas futuras de vocês, tá? Nossa intenção aqui é esclarecer e revisar a formação dos conjuntos. Então, aqui, olha, conjuntos numéricos, vamos começar pelo mais natural, justamente pelo nome, né, que são os números naturais. Os números naturais, eles são aqueles números que são usados naturalmente na contagem, tá? Então, a gente escreve o conjunto dos números naturais, né, com esse nzinho duplo aqui nessa, né, iniciando ali do zero e cada um dos seus sucessores, tá? A grosso modo, o axioma de Peano que gerou a ideia geraram, né, a ideia dos números naturais, ele parte da definição do um, né, e da completude aqui, inserindo a ideia da função sucessor, né, então quer dizer que a partir do um, todo número teria um sucessor, né? E o conjunto que, que fosse formasse aí com esses números e todos os seus sucessores seriam os números naturais, tá? Posteriormente, aí os algebristas inseriram um zero para se trabalhar. Então, o número natural é um número desse que a gente usa na contagem, né? É o zero, um, dois, três, e aqui a gente representa, né, a sua infinitude aqui com as reticências. É importante a gente colocar aqui que o conjunto dos números naturais ele é fechado para a operação de soma e de produto, de adição, né, e de multiplicação, tá? Na verdade. Né? Então, a operação adição, cujo resultado é a soma, e a operação multiplicação, cujo resultado é produto. O que significa isso? Significa que se eu somar dois números, se A e B pertencem aos naturais, então a mais B, qualquer soma, resultado de soma, também pertence aos naturais. A mesma coisa, se eu tenho A e B pertencente aos naturais, então a gente vai ter que A vezes B também pertence aos naturais, tá? A gente fala, então, que o conjunto dos naturais ele é fechado para a adição e para a multiplicação, ok? O que aconteceu? Historicamente, né, costumo contar para os meus alunos que historicamente a humanidade foi aí se desenvolvendo, né, e apareceu a questão da dívida, tá? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que para cada número não nulo, aqui dos números dos naturais, a gente inseriu a ideia de oposto, né? E daí, quando a gente colocou a ideia do oposto, a gente criou os números inteiros, tá? Então, os números inteiros, eles são simbolizados aqui pela letra Z, dobrada aqui. E aí, tem os naturais aqui dentro, ok? Tem os naturais, só que para cada número não nulo, a gente cria aqui o seu oposto, né? Então, para o menos um, para o 1 tem o menos um, para o 2 tem o menos 2, para o 3 tem o menos 3 e assim sucessivamente, tá? Então, a gente fala, né, que se o A pertence aos inteiros, então o menos A, que é o oposto, menos A é o oposto de A. Certo? Então, quer dizer que se o A é um número aqui maior do que zero, o seu oposto é negativo. Se o A é um número negativo, o seu oposto é positivo, tá? O que que a gente ganha com a ideia de oposto, tá? Com a ideia de oposto, a gente ganha a subtração aí, tá? Por quê? Porque aqui também, se a gente colocar os números inteiros, também são fechados para a adição, tá? Porque se eu coloco aqui que dois números inteiros, se eu tenho dois números inteiros, então eu consigo demonstrar que A mais B também é inteiro,
tá? A soma de 2 inteiros dá inteiro. A mesma coisa, o produto de 2 inteiros também dá um inteiro, ok? Aqui a gente ganha o quê? Que se eu somar um número com o seu oposto, se eu somar A com menos A, eu tenho o elemento neutro, zero, tá? O neutro da soma, o neutro da adição, no caso. E aí, o que que acontece? Aqui, com a ideia do oposto, a gente tem aqui inserida, a gente pode definir aqui a oposta da soma como sendo a ideia da subtração, né? Porque o que que seria fazer a subtração, por exemplo, A menos B? Seria somar o A com o inverso do B. É isso, tá? Então, quer dizer, aqui a gente ganha a ideia da subtração, que a gente não tinha nos naturais, né? A gente ganha aqui nos inteiros, fazendo essa ideia de somar com o seu oposto, tá? Aqui, olha, por exemplo, eu não tinha como garantir que dois números subtraídos, não tem como definir uma subtração aqui, né? Só basta a gente recordar que lá no ensino fundamental 1, quando a professora definiu a questão da subtração, ela sempre falava que eu tinha que tirar o menor do maior, né? Então, quer dizer, aqui quando a gente está trabalhando com os naturais, a professora até falava a gente podia fazer 5 menos 2, né? Porque se eu tinha 5 menos 2, eu conseguiria o 3. Agora, se eu fizesse 2 menos 5, né? Eu não poderia conseguir aqui o menos 3, né? Por quê? Porque menos 3 não pertence aos naturais. Essa simbologia é importante a gente perceber, tá? Então, quer dizer, quando um elemento pertence ao conjunto, a gente usa o símbolo pertence, e quando a gente quer negar, né, um símbolo, na matemática a gente corta, então fica não pertence, ok? Outra coisa que é importante a gente definir aqui nos conjuntos é quando a gente coloca, a gente representa um conjunto com um asterisco, o asterisco, ele deixa claro que a gente vai subtrair, vai tirar aqui o zero, tá? Então, esse aqui, o n estrela, o n asterisco, é um subconjunto de n. Tá? O que que significa isso? Todos os elementos do n estrela pertencem ao n, né? Então, quer dizer, a gente tirou só o zero, todos os demais estão aqui dentro, então a gente fala que n estrela é um subconjunto de n, tá? Assim como z estrela também vai ser os inteiros subtraídos do zero e assim por diante, tá? Para algumas definições, a gente usa bastante a retirada do zero do conjunto, por isso que a gente usa aí esse termo, o asterisco já fica padronizado. Bom, então aqui nos inteiros a gente tem esse novo conjunto, né? Onde para cada um dos naturais a gente ampliou aí a ideia do seu oposto, tá? Então, pensem, guardem isso. O menos A é o quê? É o A com o sinal invertido, ele se chama oposto de A. Oposto, tá? O oposto. É aqueles que a gente soma e o resultado dá zero, que é o neutro. Bom, vamos lá. Lembrando aqui que na hora que a gente define, por exemplo, o produto nos inteiros, né, aparecem aquelas fatídicas regras de sinais, né, e tudo mais. Mas aqui, na hora que a gente faz o produto, a gente pode fazer uma aula específica para isso, que a gente coloca que a gente, né, quase por definição, sai que se eu estou fazendo mesmos sinais iguais, aqui o produto de sinais iguais, né? O produto de elementos de sinais, com sinais iguais, o resultado é mais. Então, por exemplo, 3 vezes 5 dá 15, assim como, deixa eu apagar aqui, assim como o produto de menos 3 com menos 5 também dá 15. Ok? Tá vendo? Os sinais iguais, o resultado tá positivo. Quando eu faço sinais diferentes, o resultado dá negativo. Mesma coisa aqui se fosse 3 vezes menos 5. Basta a gente pensar, gente, na ideia do oposto, tá? Então, ó, o que que acontece aqui?
3 vezes 5 é o básico, é 15. Todo mundo aceita isso sem discussão, né? 3 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5 deu 15. O que acontece aqui na hora que a gente coloca um menos nessa brincadeira? É como se eu estivesse fazendo menos 1 vezes 3 vezes 5, tá? Então, qual que é o lógico aqui? Vai dar o oposto do 15, certo? Na hora que a gente faz aqui os dois sinais diferentes, é a mesma coisa que eu estivesse pegando isso aqui, o 3 vezes 5 que dá 15, e fazendo o oposto e o oposto de novo, tá? Então, quando eu faço, daria o oposto de menos 15, né? Como se eu multiplicasse isso aqui que já está pronto por menos 1 de novo, né? O oposto de menos 15 volta na ideia do 15. É por isso que a gente fala que quando os sinais são iguais, né? A gente está calculando o oposto do oposto, então a gente volta aqui, vai dar o positivo, tá? Sinais iguais. O resultado é positivo, sinais diferentes, resultado é negativo. Lembrando que aqui na soma, vale aquela ideia do que é maior, né? Quando eu vou somar dois números, um é positivo, o outro é negativo, a gente pensa assim, se os dois tiverem sinais diferentes, a gente pensa o que é maior, a dívida ou o crédito? Né? Se a minha dívida for maior, né? Por exemplo, se eu tiver menos 20 mais 15, aí eu devo mais do que eu tenho, né? Então, o que acontece? Eu fico devendo 5, né? Se eu estou somando duas dívidas, eu tenho uma dívida maior, né? Se eu estou somando dois créditos, eu ainda tenho crédito. Penso que isso aqui não seja problema por agora. Gostou do conteúdo? Aproveita, se inscreve no nosso canal, fique sempre atento com as notificações. Até mais!